Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vou contar a história de quando a minha casa pegou fogo. Então, antes de mais nada, por favor, não esquece de deixar o like, curtir e compartilhar essa história aí, que é uma história da minha vida. Eu espero que vocês aprendam alguma coisa com ela. Eu vou começar contando como começou essa história. Eu estava no ensino médio, no terceiro ano. Eu morava num apartamento, na Vila Mascote, um apartamento bem luxuoso, na verdade, assim, num bairro bom aqui em São Paulo, classe média alta. E por problemas da empresa do meu pai, ele deixou de pagar o aluguel por um tempo, acredito, grande, porque nós fomos convidados a se retirar do imóvel. E quando a gente foi convidado a se retirar do imóvel, a gente não tinha muito para onde ir, tivemos que nos abrigar no escritório do meu pai. Exatamente, meu pai tinha uma empresa e nessa empresa tinha um galpão onde fazia a matéria-prima, né, do trabalho dele, moía papel, e ali tinha, no fundo tinha uma serralheria e tinha um escritório. Então nós acabamos indo morar no escritório do meu pai. Saímos lá desse bairro, é um bom para morar dentro do escritório. E por incrível que pareça, ainda tive amigos ainda que dormiram no escritório, né? Tem um amigo meu aí, o Rafa, ele acabou dormindo uma vez, a gente voltando numa festa, acabou dormindo no escritório. Então, tipo, quem tem amigo tem tudo, né? Mas nessa época em que a gente estava morando no escritório, a gente não tinha, obviamente, onde deixar as coisas. Afinal, era um escritório, né? Era uma sala, né? Devia ter seus 20 metros quadrados aí, uma sala, né? Ainda funcionava o escritório. E aí a gente colocava os colchões ali embaixo das mesas do escritório. E a gente não tinha cozinha, né? Tinha só uma pia. E aí a gente tinha que tomar banho no banheiro lá de fora. E aí, como a gente não tinha onde pôr as coisas, a gente colocou as coisas nesse galpão, né? Nesse galpão na frente. E aí, minha mãe lá, meu pai, e todo mundo junto, ele e meu tio, né? Devido à necessidade, resolveram montar um bar, né, na frente do galpão. Então, o que acontecia? A empresa funcionava até 5, 6 horas da tarde, fechava, abria as portas, um botequinho ali na frente. Era um botequinho, né? A gente chamava de choperia, mas tinha chopp ali, mas era um boteco bem de bairro pobre, assim. E aí a gente acabava tendo nesse bar atrações, né? Tipo, às vezes tinha samba, pagode, rock, às vezes alugava para pessoal que queria fazer comício, e aí tinha esse espaço aí para poder o pessoal se divertir e a gente acabava às vezes se divertindo ali também, mas era bem simples. Então nossas coisas todas estavam num galpão. Até que certo dia a gente revezava, né, a administração do bar entre meu pai e meu tio. Meu tio cuidava de uma semana, meu pai cuidava em outra. E nessa semana, por especial, era a semana do meu tio. E eu acabei ficando lá, né? Porque morava ali, né? Meu pai estava construindo uma casinha pra gente ali do lado. E eu acabei ficando lá nessa semana. Ia ter um show de rock lá com o pessoal. E aí, meus pais acabaram saindo. Saiu meu pai, minha mãe, minha irmã, minha família tinha saído e ficou lá eu, meu tio, a mulher do meu tio. E a gente tava lá tocando, ajudando, né? Eu ficava ajudando às vezes na choperia, né? Tomando uns birinais. Final, né? Jogava sinuca, era bom jogar sinuca. E aí, tamo lá, de repente, chega o pessoal da banda, né? Começa a utilizar energia e meu pai e meu tio são conhecidos na família como os reis da gambiarra. Então não existia, né, nessa engenhocas deles, tomadas, né? Ele era tudo fio juntado um no outro. E a gente nunca não sabe ainda qual foi a razão pela qual pegou fogo, mas eu já, né, suspeito que seja essa montoeira de gambiarra, né? E aí chegou o pessoal, montou as coisas dele lá, a banda, coisa e tal. A gente tinha um cachorro que era muito bravo, a gente prendia ele lá em cima. E aí os caras da banda ligaram na tomada, né? Uns fios desencapados que tinha lá. Ele dizia ser uma tomada. E aí deu a primeira queda de energia. A gente falou, estranho, né? Porque sempre tinha banda ali, sempre usava aquela tomada. Não chama estranho. Pra ver que o equipamento do cara era meio pesado, o cara deu uma baixada na energia, desligou a luz. O tio foi lá, ligou o disjuntor, pá, tentou de novo, pum, caiu de novo. Ligou o disjuntor, colocou de novo e tava ok até então, ficou. Só que daí, o meu cachorro, que era muito bravo, ele fazia segurança da empresa, começou a latir, despernear, não sei o que lá, e lá em cima. Aí meu tio, o que o Beethoven, né, chamava Beethoven, desse jeito. Falei, não sei, vai lá ver. Na hora que o meu tio subiu, que ele viu o cachorro na porta ali, que ele olhou já tava fogo já tava pegando lá no. Então, tipo assim, do lado. Você chegava, do lado esquerdo era a choperia, do lado direito era o escritório que a gente dormia. Na frente era um galpão onde estavam nossas coisas guardadas. E atrás era uma serralheria. Então começou o fogo lá atrás. E aí meu tio gritou: bora, fogo, é fogo, é fogo. Sai correndo, pegou o cachorro.
Saiu todo mundo correndo, só deu tempo de puxar a mesa de sinuca do bar, puxar mais pra fora, e os carros que estavam ali na frente. E nisso, tipo, eu via um clarão amarelo no fundo, mas eu só via fumaça. Quando eu saio pra rua, meus amigos, cara, era um fogaréu, acho que do tamanho de um prédio. Devia ter uns 30 metros de altura as chamas, assim, mas era tipo de saindo da Atena. Tá ligado? Era muito fogo, muito fogo. E nisso eu desesperado, né? Tipo, tinha o que fazer, porque tava comendo tudo, né? Era muito rápido. E como o meu pai trabalhava com material que era inflamável, né? Esse papel, maquinário, tudo começou. As nossas coisas estavam tudo guardado, que até hoje eu brinco com a minha mãe e falo, meu, o que a gente perdeu lá? Que a gente não lembra, porque era tanta. Todas as nossas coisas estavam lá. Então, minha mãe sempre guardava roupa de inverno em sacos, cobertores, essas coisas. Então tinha mesa da cozinha, mesa da sala, armário da cozinha, tava tudo lá, porque a gente não tinha onde pôr, né? A gente tava esperando meu pai construir essa casinha do lado pra gente colocar as coisas lá. Então tinha minha cama, a cama da minha mãe, a cama do meu pai, todas as. A gente só tava com os colchões, né? E pegou fogo em tudo, levou tudo assim, um berro, derreteu os vizinhos, né? Ficaram muito apavorados, porque, cara, tu imagina, bairro pobre, né? O vizinho é tudo colado, né? Não tem essa história de distanciamento de vizinho. Então, tipo, parede do vizinho derreteu, assim. Foi muito fogo. Tipo, a estrutura metálica, as telhas, eu nunca soube, a não ser ter passado por isso, que as telhas, elas explodiam, cara. Era muito louca. Bum, bum, bum. E eu falei, que barulho é isso? Eram as telhas explodindo de tanto calor, né? O maquinário que meu pai tinha dentro do galpão, cara, era um ferro, derreteu, cara. Eu nunca tinha visto derreter assim, ó. Virar nada, parecia um cenário de guerra. E eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, vem pra cá. Na época eu não tinha celular, né? Liguei do orelhão ainda. Tipo, liguei pro celular da minha tia, que ela tava com a minha mãe. Falei, meu, tá pegando fogo aqui. Elas acharam que eu tava brincando, porque eu tava desesperado. Quando elas chegaram, tipo, tinha uns 3 caminhões de bombeiro na frente, tá ligado? Tipo, o que você pode imaginar foi embora. Então, você pensa assim, pô, mas então, como que a gente recomeça? Porque a gente não tinha nem começado, né? A gente acabaram de ser despejado lá do apartamento e a gente tava com as coisas lá dentro, morando no escritório, tentando recomeçar, de repente recomeça o quê, né? Não tem mais o que recomeçar. Não tem mais imóvel, não tem mais móveis, não tem mais nada. Nada, sumiu tudo. E aí, como se não bastasse, a gente acabou depois construindo essa casinha do lado, até um certo dia em que a gente foi convidado a se retirar novamente. Só que dessa vez não era só a nossa casa, era a nossa casa, o escritório, a empresa do meu pai, a choperia, tudo até meio-dia. Então, quando a gente recém reestruturou, a gente foi recombinado a, vamos dizer, despejado novamente, porque uma parte onde a gente estava era da prefeitura, outra parte era alugada. E aí um dia chegou o fiscal da prefeitura e teve... Até hoje eu não entendo o que aconteceu, porque eu era adolescente, né? Então quem cuidava dessas coisas é do meu pai, mas a gente foi convidado a se mudar sem ter para onde ir também. Acabamos indo para uma casa do ex-namorado da minha irmã. Então, tipo... A gente passou por vários recomeços. Mas eu sempre falei pra vocês que meu desejo sempre foi ser rico. Então nada disso, por mais que fosse difícil, de que a gente tivesse perdido tudo, eu nunca dei muita importância pra essa parte material, porque eu sempre achei na minha vida que eu ia conseguir buscar tudo que eu quisesse na parte material. O importante era a gente estar bem. Então minha família sempre foi muito unida, eu, meu pai, minha mãe, minha irmã. Hoje tem mais uns agregados aí, tem mais 3 sobrinhas, mulheres, né? Uma vai nascer agora. Então, o que eu tiro é que, assim, eu sempre quis ser rico. E nessa época, era uma época, eu tava no cursinho, quando a gente foi despejado pela terceira vez. Não, a primeira foi no apartamento, a segunda, o fogo. Então, a segunda vez que a gente foi despejado, eu queria passar em medicina porque eu achava que médico ganhava dinheiro. E aí foi nessa época que eu decidi ir embora pro Rio Grande do Sul, continuando aquele meu pensamento de eu quero ser rico. E eu descobri uma coisa, que para ser rico a gente precisa deixar de ser pobre. Mas então, como eu sou PhD na época, até hoje, em PhD em ser pobre, eu tive que aprender a ser rico. Então esse aqui é a minha forma de contar um pouco da minha história, de falar um pouco do que eu passei e passar um pouco do que eu sei, pra gente construir junto, porque a riqueza também pode ser aprendida, não é assim só na pobreza, tá? A pobreza eu já sei, já sou PhD e manjo muito de pobreza, mas riqueza, se você tem o desejo de ser rico, isso também tem que ser aprendido, tá? Não adianta você achar que riqueza não tem que ser aprendido, tem que ser sim. Então, uma das coisas é estudando, e eu acredito que, obviamente, eu tô aqui com vocês ensinando o Projeto do Milhão, e isso é ensinável. Então, ser rico, ter dinheiro é ensinável. Se você não tem ainda, não desanime, porque eu nunca tive, mas nunca desanimei também. Eu acredito que isso é possível.
e que a gente pode conseguir sim ter muito dinheiro, na verdade, porque riqueza e dinheiro não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas ser rico é muito mais fácil do que ser pobre. Então, essa é um pouco da minha história aí. Espero que vocês tenham gostado e tamo junto e vamos continuar esse projeto do milhão junto. Esse é o meu canal que eu tô utilizando para poder a gente ter esse bate-papo legal aí, eu contar um pouco da minha história. Então, se você gostou, por favor, ajude outras pessoas que também passaram por dificuldade, diz que muita gente passa por dificuldade, mas querer construir, querer melhorar e querer ser feliz e ter mais dinheiro. Não esquece de deixar o like, curtir e compartilhar, porque daí o YouTube entende que é um vídeo bom e mais pessoas vão ficar sabendo disso. A gente, quem sabe, cria uma corrente do bem aí para todo mundo ganhar dinheiro e ser feliz. Grandes beijos, abraços e até o próximo vídeo.